Nessa aula vamos falar sobre mais um conceito fundamental do CSS, que é o Box Model, ou numa tradução livre, o modelo de caixa. A gente vai falar nessa aula sobre os espaçamentos a que esse modelo se refere, que são os espaçamentos entre o conteúdo de uma tag e a sua borda, e aquela tag e as outras tags que estão ao redor dela. Bom, eu vou utilizar esse parágrafo aqui como exemplo. E eu vou mudar um pouco a sua formatação, colocar um outro background color aqui, mais tranquilo para a gente poder trabalhar, mais leve. E vou apagar as outras formatações que eu tinha feito. Maravilha. Agora ficou um pouco mais fácil de ver esse parágrafo. Vou clicar com o botão direito nele e inspecionar. Para a gente entender aqui usando o DevTools o que são esses espaços e como a gente manipula esses espaços. Bom, primeira coisa que ele vai ajudar a gente a reconhecer aqui nesse objeto é o espaço ocupado pelo seu conteúdo. Em seguida, eu tenho uma outra área de espaço que a gente chama de padding, que é a diferença de espaço entre o conteúdo daquela tag, o meu texto nesse caso, e a sua borda. Depois eu tenho a própria borda e eu tenho uma margem. Eu já tenho uma margem definida para esse parágrafo, porque todo parágrafo vem com uma margem pré-definida, mas eu posso alterar essa margem também. Então vamos manipular aqui as propriedades de padding e de margem para que a gente possa ver isso em ação. Então padding, eu vou definir aqui 15 pixels. E margem eu vou definir aqui uns 25 pixels para dar uma diferença para a gente. Olha só que legal. Bom, a gente tinha visto que por padrão ele vem com uma margem, né, por ser um parágrafo, de 16. Só que aqui quando a gente definiu a margem na nossa classe, ele também setou espaço entre aquele objeto e o lado esquerdo da tela e qualquer coisa que estivesse do lado direito, o que ele não vem por padrão. Agora a gente analisa aqui o espaço de pending. Ele ajuda aqui a gente a visualizar esse espaço fazendo um destaque do que é o pending aqui no objeto para a gente. Tá? Então, quando eu seleciono aqui só o que é o conteúdo mesmo, ele me mostra que é o conteúdo, o texto. Quando eu seleciono o que é o pending, ele me mostra aqui esse espaço entre o meu conteúdo e a borda. Eu posso verificar também o que é a minha borda e o que é o meu objeto como um todo aqui com a sua margem. Existem outras formas de eu manipular essas propriedades. Eu posso definir que de um lado eu vou ter mais margem do que do outro lado. Bom, isso eu posso fazer definindo aqui a altura e a largura ou definindo exatamente como eu quero a minha margem. Por exemplo, eu quero falar de margem left, por exemplo. Então eu quero colocar aqui apenas a margem esquerda um pouco maior, de 30 pixels. Maravilha. E eu quero colocar aqui o padding também. Eu posso definir que eu quero colocar apenas o padding esquerdo também de 15 pixels. E agora o que ele fez é simplesmente adicionar essas propriedades para onde eu especifiquei aqui. Tá? E essas propriedades estão disponíveis para todos os lados. Tá? Então eu vou deixar dessa maneira, com o padding igual para todos os lados e o margem igual para todos os lados. Nas próximas aulas a gente vai manipular esses espaços de outras maneiras.